Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. E as portas da Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e toda semana estou com um convidado mais que especial aqui do meu lado. Lembrando que lá no Soci Paranormal, a nossa página do Instagram, você pode nos ajudar muito, sabe como? Deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando para todo mundo. Tá aqui no Spotify? Não se esqueça de deixar as suas 5 estrelas e o seu sininho ativado, porque isso nos ajuda a crescer a cada dia. Lembrando que quanto mais seguidores lá no Instagram, no Soci Paranormal, a gente conseguir, mais convidados incríveis a gente consegue trazer aqui para os episódios todos os sábados. Mas hoje, por falar em episódio, confesso, gente, eu achei que esse dia demoraria a chegar. Mas chegou. Hoje o Sociedade Paranormal vai entrevistar um parapsicólogo. É isso mesmo. Todos os médiuns, todos os paranormais têm um pouco de receio, um pouco de avesso aos parapsicólogos. E hoje chegou o dia da gente desmistificar a parapsicologia com ele, Bauer, parapsicólogo, escritor e palestrante. Como anfitrião do Sociedade Paranormal, eu só tenho a te dizer que muitas perguntas serão feitas aqui hoje. E boa noite! Boa noite, Bruno, tudo bem? E hoje nós estamos aqui para responder tudo sobre parapsicologia. É um paranormal perguntando para um parapsicólogo. Meu Deus, socorro! Será que vai dar certo esse papo? Pode ficar à vontade, pergunta o que você quiser, Bruno. Pra gente começar, Bauer, conta pra gente um pouquinho quem é o Bauer parapsicólogo. Então, eu vou contar resumidamente um pouco da minha história, como que eu cheguei a ser um parapsicólogo aqui no Brasil, né? Porque o que as pessoas conhecem hoje, quando você fala sobre parapsicologia, a primeira Padre Quevedo. O Padre Quevedo. Alguns até brincavam, né? Padre Quemedo. O terror dos nossos paranormais. Exatamente. Daí as pessoas ficaram pensando, o que é a parapsicologia? Será que era exatamente o que o Padre Quevedo fazia? Né? Existem outras escolas parapsicológicas e hoje eu vou falar sobre isso, tá? Mas vamos lá, minha história. Eu desde criança, Bruno, eu acho que foi assim com você também, eu estou te conhecendo agora, né? Pouco tempo que nós conversamos. Eu comecei a ter sensações diferentes, né? Aquelas relatadas pelos médiums. Eu via vultos, escutava sons onde ninguém escutava, eu tinha percepções que ninguém tinha, sabe? Mas como eu era uma criança, eu não entendi o que estava acontecendo, sabe? E eu fui crescendo daquele jeito, né? Eu era bem inibido, na escola eu praticamente não conversava muito, né? Eu era uma criança diferente, digamos. Mas eu sempre fui muito ligado em estudar, né? Eu lembro que o meu primeiro livro sobre paranormalidade foi com 15 anos que eu ganhei de presente, cara, e eu devorei aquele livro, assim, sabe? Daí eu percebi que era uma área que eu tinha muito interesse, né? E nós que somos pesquisadores parapsicólogos, nós não estudamos só a parapsicologia em si, você acaba estudando as religiões, comportamento humano, hipnose, muitas coisas em filosofia também, para você poder entender melhor os fenômenos, tá? Daí quando eu estava na juventude, eu entrei na faculdade. Por incrível que pareça, eu fiz uma faculdade de ciências exatas. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, nossa, fez ciências exatas. Mas a ciência exata me ajudou muito na parapsicologia e me ajuda até hoje, porque a parapsicologia ela é totalmente investigativa e ela gosta muito de fazer experimentos. Depois nós vamos chegar nessa parte, tá? Daí eu comecei
trabalhar em empresa de informática, né? Porque eu fiz sistemas de informação e tal. Fui empresário muito cedo, sempre fui empresário, até hoje eu sou empresário, tenho empresas. E comecei a me interessar, de novo, né? Pela parapsicologia, tá? E naquela época o que eu tinha de referência era a mesma coisa que vocês, que todo mundo, né? Era o Padre Quevedo, né? Tanto é que comecei a estudar parapsicologia e eu cheguei a fazer um curso até no Instituto Padre Quevedo. Só que quando eu fui fazer lá, ele já estava bem mais com idade e ele não estava sendo mais professor. Acabei fazendo com outra pessoa que era lá do Instituto, mas sempre fui um admirador do trabalho do Quevedo. Eu tenho bastante livro deles, mas também algumas coisas que eu vou contestar hoje, que vocês vão entender. Então, nessa minha busca aí, eu estudei a parapsicologia, estudei ciências holísticas também, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Por que eu tinha aquelas coisas? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, e eu sempre quis saber sobre tudo. E confesso para você que uma das coisas que eu tinha medo era de hipnose, porque quando você é sensitivo, você acaba se hipnotizando facilmente. Então quando eu via alguma coisa de hipnose, eu ficava assim, nossa, será que vai pegar em mim e tal? Porque eu sabia que eu era bem sensitivo. Tanto que eu lembro que no colégio, uma vez quando foi um hipnotista lá, eu fiquei bem lá atrás, bem escondidinho para ele não me achar, porque eu sabia que se ele fosse fazer, ele ia ter o controle, porque eu sou uma dessas pessoas que são bem suscetíveis. Você tem uma mediunidade, você tem uma sensibilidade, mesmo assim, você é um parapsicólogo, é isso? Exato. Por quê? Porque eu comecei a estudar isso para entender por que eu tenho isso. Só que a parapsicologia me mostrou que tudo isso vem da nossa mente. E quando eu fui estudar a hipnose, a literatura da hipnose nos diz que existe 98% das pessoas são hipnotizáveis, apenas 2% não são, que é 1% que são pessoas com doenças mentais e 1% que não são hipnotizáveis. E dentro da hipnose existe o grau de suscetibilidade, ou seja, cada pessoa tem um grau de suscetibilidade. Então, quando eu fui entendendo e aprendendo, eu aprendi que o que chamamos de mediunidade, sensibilidade, nada mais é do que você ser sensível a estados de transe, ou seja, entra mais fácil em estado de transe. E as pessoas que entram com maior facilidade em estado de transe, elas são mais suscetíveis às mensagens de televisão, serem persuadidas. Então, tem que tomar muito cuidado, sabe? Serem enganadas, são pessoas que sofrem no amor também, porque as palavras, para quem é muito suscetível, elas são muito fortes. Tanto é que, Bruno, como que você acha que uma pessoa tem um trauma de infância? Porque assim, imagine uma criança ali dos 3 aos 7, é uma fase que ela está formando o caráter, a ética, etc. E quem tem muito prestígio para uma criança são os pais. Os pais para uma criança são como fossem super-heróis. E qualquer palavra que esses pais falem para essa criança, ela vai gravar, entendeu? Então a gente chama isso de influência dos pais, né? Então, imagine, se os pais têm esse prestígio alto, para adulto pode ser um chefe, pode ser um professor, né? Tanto que teve um caso até que eu atendi, que uma menina, ela, quando estava na escola, acho que na 4ª série, ela tirou uma nota ruim em matemática, e o professor chegou para ela e falou assim, nossa, olha a tua nota, olha como você é burra e tal. Falou isso para ela. E ela nunca mais conseguiu fazer contas de matemática, porque o professor acabou programando ela, entendeu? Então, a nossa mente ela pode ser programada de maneiras ruins, certo? E daí, então toda essa base que eu peguei da hipnose e a parapsicologia foi para entender cientificamente o que acontece, o que é o famoso sensitivo, o que é o famoso médium, né? E na parapsicologia mesmo, a gente não usa a palavra médium, porque médium remete ao espiritismo, tá? A gente chama de sujeito, tá bom? Então, assim que foi a minha entrada na parapsicologia. Eu tinha muita sensibilidade, né?
e eu queria descobrir o que era isso, e acabei indo para estudar a parapsicologia, a hipnose, comportamento humano, e descobri que nós temos uma coisa natural, que é o transe, né, que é uma coisa que dá no dia a dia, quando você está passando pelos semáforos na rua, você não lembra quantos semáforos você passou, porque você é uma coisa natural do ser humano. Antes de dormir, você também entra em estado de transe, antes de acordar, tanto que algumas pessoas relatam aquela paralisia do sono, né? Aquilo ali nada mais é do que o transe que você está antes de acordar. E às vezes a tua consciência vem um pouco antes e você fica paralisado ali e não consegue se mexer, mas logo você consegue, entendeu? Então a base de tudo isso são os estados de transe e os estados de consciência. Eu deixo geralmente as perguntas polêmicas para fazer para o final, mas hoje vou sair, vou entrar numa exceção e já vou fazer a pergunta polêmica bem agora no início. Começamos já com a polêmica. Na sua opinião, por que você acha que existe tanta rincha entre os médiuns, os videntes, os paranormais e os parapsicólogos? Então, o que acontece? Eu vou te contar um pouco da história da parapsicologia no Brasil para você entender. Porque é uma briga antiga, né? Os dois. Briga antiga, desde os anos 40 ali. A parapsicologia e os médiuns lá, eles brigam assim já há muitos anos, né? Isso. Se eu não me engano, ele foi ano 40, 45, por aí que começou. Começou, na verdade, quando o padre Quevedo veio para o Brasil, tá? Porque o que aconteceu? Naquela época, o espiritismo estava muito forte aqui no Brasil, mas forte mesmo, sabe? Então, daí eles começou ali nos anos 40, né? Daí foi até mais ou menos anos 70, teve auge, 80, né? Tivemos Chico Xavier, que também fez aumentar o auge do espiritismo. E daí o Vaticano ficou muito preocupado, porque começou a diminuir os católicos e irem para o espiritismo. E também muitas pessoas que eram católicas começaram a acreditar, né, no espiritismo. Ficou muito comum, eu sou católico, mas eu acredito em alguma coisa ali do espiritismo. Estava muito forte aqui no Brasil. Então o Vaticano resolveu mandar um especialista para o Brasil para desmistificar o espiritismo e para as pessoas para não perder mais católico. Aí quem que eles enviaram? O jesuíta Padre Quevedo, tá? E o Padre Quevedo veio para o Brasil com uma missão, usar a parapsicologia como ciência para desmistificar todos aqueles fenômenos que os espíritas estavam considerando como real. Então foi aí que começou a treta, porque daí o Padre Quevedo veio, e você conhece o jeito dele, né? Sempre foi muito firme nas suas alegações, e ele começou a falar todo o contrário, né? Contra o espiritismo, todo o contrário. E daí nasceu a parapsicologia católica, que é uma das primeiras escolas que tem no Brasil, que é a parapsicologia católica, tá? E já em seguida, os espíritas, para eles não ficarem por trás, eles criaram a segunda escola brasileira, que é a parapsicologia espírita. Então, daí os dois criaram essas duas escolas, né? E começou o embate entre as escolas. Daí, os autores espíritas escrevendo sobre a parapsicologia espírita e contra a linha quevediana, né? Que era do Padre Quevedo. Eu faço parte da terceira escola, que é a escola eclética ou escola científica, tá? Que ela não é a escola católica e nem a espírita. Eu já te explico por quê. E no Brasil também temos uma quarta escola, que é a escola de Grisa, né? Que é o nome do criador, e é uma parapsicologia mais filosófica, tá? A escola que eu participo é a escola internacional, que é a escola de eclética e científica. Primeiro, porque a escola católica ela é boa, em vários sentidos, mas ela só acredita quando o fenômeno é católico. E por uma boa razão, né? Eles estão dentro do sistema católico. E os espíritos também têm alguns argumentos bons, mas eles também estão presos na doutrina deles, e o fator mais que pondera é que eles consideram a existência do espírito, tá?
E nenhum experimento você pode considerar subjetivamente, né? Pode fazer alguma especulação sobre isso, mas ainda não teve nenhum experimento que comprovou o espírito dentro da parapsicologia, entendeu? Então, dentro da ciência da parapsicologia não teve um experimento que comprovou. Daí começou esse embate, mas esse embate também veio internacionalmente, né? Tivemos lá o André Sudré, que era um francês que era totalmente materialista, né? E daí veio o Bozano, Ernest Bozano, que combateu também ele com termos espiritualistas, né? Então, até na internacional teve esse embate. Hoje nós falamos assim que a escola norte-americana ela é mais espiritual, né, mais espiritualista. Eu falo espiritualista porque eles não são kardecistas como no Brasil, né? É mais no Brasil que o kardecismo teve uma influência muito forte, tá? Mas hoje os Estados Unidos é considerado mais espiritualista, principalmente depois das experiências do Heine, que fez experimentos quantitativos, né? O Richer começou lá quando era metapsíquica, fazendo qualitativo, tanto ele que começou com o estudo do ectoplasma, né? E depois Richer nos Estados Unidos, lá por 1934, que fez umas publicações, ele trabalhou mais com estatística, usando o baralho de cartas Zener, né? Para ver possibilidades matemáticas da pessoa ser um paranormal ou não. E a partir daí também começaram a ser mais espiritualistas. Então essa briga vem de longe. Só que eu quero te deixar mais uma polêmica, Bruno. Eu vou atualizar a polêmica para você agora. É o seguinte, o embate antes sempre foi, até há pouco tempo atrás aqui, era espiritismo e parapsicologia, né? Ou parapsicologia espírita e parapsicologia católica, ou parapsicólogo e místico. Sempre foi esse debate. Agora, estamos com outro debate. Agora existe uma onda de psicólogos que são contra parapsicólogos. Isso é atual, tá? Tem uma onda de psicólogos que agora querem debater contra parapsicólogos. Né? Os parapsicólogos estão conseguindo muito inimigo nessa vida. O que está acontecendo? A parapsicologia tem isso mesmo, né? Porque ela, se você for resgatar lá para trás, antes, né, de tudo isso, antes do espiritismo e tal, tivemos a época pré-espírita, ou mesmérica, que começou lá com Franz Anton Mesmer, no final do século XIX, e ele que considerava que existia uma energia, né? Uma energia que passava por tudo e era influenciada pelos planetas. E nós chamamos isso hoje, né, de energia mesmérica, né? Mas é a mesma coisa que o pessoal chama lá, os hindus chamam de prana, esse tipo de energia, sabe? E o Mesmer, ele era um médico, né, que estudou lá em Paris, e na época ele também foi muito rechaçado por esses tratamentos que ele fazia, e ele se utilizava dos passes magnéticos, né? Ele é considerado o pai do magnetismo animal. Ele começou entendendo que existia uma energia que percorria tudo, e através dos nossos dedos e as palmas da mão, essa energia saía do nosso corpo, ela estava no ambiente, você conseguia pegar ela e passar para outras pessoas. E ele começou a fazer tratamento na época com algumas pessoas utilizando-se dessa energia. E na época, pense você, Bruno, que na época o tratamento era aquela sangria nos pulsos das pessoas, né? E tinha muitas pessoas com histeria e tal. E Mesmer apareceu simplesmente passando a mão em cima das pessoas e acalmando. Tem um filme muito bom no YouTube, que é o filme do Mesmer, filme completo, Magnetismo Animal Mesmer. Quem puder ver, assista. Fala a história dele, né? Então, desde aquela época ele já foi rechaçado, faziam até meme com ele. Tem mostra ele um desenho muito antigo, assim, que desenharam o Mesmer e colocaram 2 orelhas de burro, porque os médicos da época não aceitavam esse tipo de indução. E hoje a gente entende que o Mesmer fazia, que eram os passes magnéticos, ele foi praticamente o pai da hipnose, né? Como fosse uma hipnose inicial, porque além de fazer os passes, que a pessoa com a sua sensibilidade poderia sentir o calor da mão perto do corpo, isso
poderia dar um relaxamento, ele também falava algumas palavras. Então ele colocava as pessoas num tipo de estado de transe, né? Ele também tocava um instrumento muito antigo lá, eu não vou lembrar o nome do instrumento, mas é como se fosse vários copos, assim, que passava a mão em cima, sabe? Tipo uma água. Eu não lembro o nome desse instrumento, é bem antigo. E fazia uma sessão com as damas lá da época, com a alta sociedade, muita gente procurava ele. E ele colocava todas elas em transe, Ele também foi criador da tina de Mesmer, que era uma tina, como se fosse uma banheira antiga de madeira. Ele colocava vários elementos ali, que ele fez um estudo, que seriam elementos que segurariam esse magnetismo que estava no ar, e através de hastes de metal, quando as pessoas encostavam naquelas hastes, elas entrariam em transe. Então esse foi um dos processos que Mesmer utilizava nas suas sessões, e ele ficou muito conhecido. Depois dele, veio várias outras pessoas que foram seus seguidores, inclusive Mesmer, na época dele, começou a ter as sociedades magnéticas lá na França, que eram como fossem ordens secretas, né, baseadas no magnetismo de Mesmer. Até depois, quando ele morreu, continua, inclusive até hoje, tem sociedade magnética lá na França. Uma das pessoas famosas que participou dessa sociedade magnética foi o Allan Kardec. Olha só. E o Allan Kardec, adivinhe da onde que ele tirou os passes magnéticos que hoje temos no Espiritismo? Ele tirou de Mesmer, certo? Então o passe magnético não tem nada de espiritual. Tanto é que Mesmer não era espiritualista. Ele acreditava que existia uma energia, mas ele não era espiritualista. Tanto que nenhuma vez ele falou de Deus. Tem só um relato lá, acho que numa carta, que ele comentou com um amigo dele que ele acreditava em Deus. Mas a gente não sabe a autenticidade dessa carta. Então significa que Mesmer não falava de Deus, de espírito, de nada. Ele só falava que existia uma energia que circulava tudo, e essa energia podia ser transferida. Então Allan Kardec participou das sociedades magnéticas, também foi um grande fã de Mesmer, tanto que Allan Kardec chegou a falar que o espiritismo e o mesmerismo eram ciências irmãs. Olha só. Então ele pega o magnetismo de Mesmer e joga para a religião do espiritismo. Por isso que nós temos até hoje os passes magnéticos dentro do espiritismo. Depois ele vai lá fazer o estudo das irmãs Fox, né? Que é sobre os raps e tal. E daí também, né? As irmãs depois falaram que era fraude, depois voltaram atrás, mas daí o espiritismo já estava dominando, né? E é o que nós conhecemos hoje. E por curiosidade, Bruno, hoje o espiritismo ele é forte no Brasil, o de Allan Kardec, tá? O espiritismo de Allan Kardec é forte no Brasil, mas até na Europa, que foi o berço, ele nem é tão lembrado assim, sabe? Então o espiritismo é muito forte aqui no Brasil. O país mais espírita do mundo é o Brasil. Você falou que tem 3 escolas, então, né, de parapsicologia, que é a católica, a espírita e essa terceira que você... A eclética, né, que é a terceira, e tem a grisa, que é a quarta. Pode se considerar a quarta. Já tem 4? 4, A sua escola, que é a terceira, e a quarta, ela ainda tem como missão desmascarar os médiuns, como era no passado, ou não? A quarta escola de Grisa, ela é mais filosófica, tá? Ela não tem, eu acho que ela não tem essa missão de desmascarar. Ela faz estudos mais assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu não sou especialista em Grisa e não é intenção ser também. Mas assim, se a mulher tá grávida, mas ela vai ter um menino e desejou uma menina, e talvez alguns traços psicológicos vá para o filho, etc. Tá? Só um exemplo, né, para você ter uma ideia de como é. Então é mais uma parapsicologia filosófica e tal. Tá? Aqui eu faço parte, é mais uma parapsicologia científica, aquela parapsicologia que gosta de fazer testes e experimentos científicos também. Tá? Na verdade, assim, a nossa parapsicologia, ela aceita o médium como objeto de estudo. Por exemplo, porque hoje o que é o principal problema da parapsicologia? A comprovação científica. E por que é o problema? Porque os fenômenos parapsicológicos, eles são espontâneos e raros. E o método científico diz que você tem que repetir.
como que eu vou repetir um fenômeno que é espontâneo, ou seja, você nunca sabe quando vai acontecer, e raro? Eu ia perguntar então, isso agora, porque não é assim, o médium não tem uma chavinha de liga e desliga, né? Tipo, vou ligar agora. Não, ele vai acontecer quando tem que acontecer. Exatamente. Então o médium, nós não estamos combatendo o médium. O médium é um objeto de estudo nosso, entende? É um pouco diferente da quevediana. A quevediana não, eles querem combater o médium e diz que o médium sai fora, tá? Nós não. Nós queremos entender o que acontece com o médium, entende? E automaticamente, para ser parapsicólogo, precisa ser cético. A maioria, né? A grande maioria dos parapsicólogos são médicos. Assim, eu acho que assim, né? Você consegue, porque assim, é só você saber separar. Por exemplo, existem muitos cientistas que acreditam em Deus, e a ciência não comprovou Deus. Na parapsicologia, eu tenho que ser cético nos meus experimentos, mas no meu lado pessoal, deixando a parapsicologia de lado, eu posso acreditar em Deus, eu posso fazer uma terapia holística, eu posso, entendeu? Tanto que a nossa parapsicologia, nós estudamos as terapias holísticas também, né? É objeto de estudo para entender a funcionalidade das terapias holísticas. Muitas delas já são, existe comprovação até por outras áreas, psicológicas e tal, que tem um efeito, pode ser efeito placebo, pode ser efeito mental, né? Mas nós queremos entender também o efeito energético. Uma das principais coisas que nós estudamos é essa energia que começou lá com Mesmer, sabe? E veio por outras religiões. Cada lugar chamava por um nome, né? Lá na Grécia chamava de pneuma, China, aqui no Japão, tem vários nomes, axé aqui no Brasil. Então é esse tipo de energia. O Tesla também estudou essa energia, porque na parapsicologia já foi feitos vários estudos sobre esse tipo de energia. E na parapsicologia a gente chama ela de telergia, que seria o caminho que é uma energia que é o caminho para acontecer os fenômenos. Porque assim, por exemplo, o telecinesia, movimentação de algum objeto. A mente movimentou um objeto. Não, na parapsicologia já tem vários estudos que tem que existir um caminho para isso. E esse caminho é esse tipo de energia, telergia. Quando ela é invisível, a gente chama ela de telergia. E quando ela é visível, a gente chama de ectoplasma. Entendeu? E tem até alguns... E é isso que eu ia te perguntar agora. O porquê que o ectoplasma é tão importante na parapsicologia? Para começar, vamos tentar explicar para quem está nos escutando agora o que é o ectoplasma, que eu acho que as pessoas já vão começar a se perder. O que é o ectoplasma? Ectoplasma é um tipo de energia que é responsável pelos fenômenos paranormais e extranormais. Tá? Que é aquela fumaça que sai do corpo do médium. É como se fosse uma fumacinha que sai da pessoa e pode fazer vários fenômenos, né? E olha que interessante, o ectoplasma ele foi muito estudado, é muito estudado. Alguns parapsicólogos chegaram até a fazer um tipo de estudo que descobriram, né, pela teoria deles lá, né, que o ectoplasma é produzido pelo fígado, tá? Claro, o estudo se baseou porque existem algumas técnicas assim para você ver o ectoplasma, sabe, Bruno? Sempre tem que ser. Para vocês que estão nos escutando agora e assim estão completamente perdidos, o ectoplasma ele é produzido por alguns médiums, tá? Não são todos os médiums que não vou chamar de médium, não são todos os paranormais que conseguem produzir o ectoplasma. Precisa ter um canal muito forte para que essa produção aconteça. Geralmente acontece quando o médium entra em transe e ele está dentro de uma cabine, né, dentro de um quarto. Tem que estar escuro, é isso que é uma dúvida. Geralmente é escuro, né, com uma luz especial. Isso, a técnica antiga que se usava chamava-se de cabine espírita. Você colocava o médium lá dentro. Eles amarravam o médium numa cadeira porque para evitar charlatanismo, que na época acontecia, infelizmente, em alguns, tá? Daí fechava essa cabine. Hoje acontece. O que mais acontecia era isso. Os primeiros, na época da metapsíquica, que era ali no final do século XIX, tinha tanto charlatanismo que alguns parapsicólogos eles chegaram a escrever assim que não trabalhariam mais com médium. Só que o médium daquela época era outros tipos de cara, entendeu?
porque era uma época assim que não tinha muito esse conhecimento ainda, e muitos se aproveitavam disso e eram mágicos e tal, e falavam que era um médium, entendeu? Então isso que estragou muito a coisa. Tá, mas agora vamos falar do caso real. Existem algumas pessoas, como você falou, que têm essa propriedade. O ectoplasma já foi estudado por parapsicólogos, já conseguiram até fotografar, conseguiram visualizar. Claro que muitas fotos também foram fraudes, tá? Fique bem certo isso. Mas muitos parapsicólogos estudaram muito ectoplasma, inclusive Charles Richer, né, que foi um dos pioneiros aí. E o que é o problema do ectoplasma? Como o Bruno falou corretamente, ele é produzido pelo corpo, até o órgão que produz o ectoplasma é o fígado, tá? Mas é um fenômeno muito raro e espontâneo. Quando a gente observa fenômenos paranormais, geralmente as pessoas que mais produzem, geralmente ela produz em transe, né? Mas assim, é muito difícil uma pessoa conseguir produzir por ela mesma, tipo, ela tá consciente, agora eu vou me concentrar e produzir um fenômeno paranormal. Isso é muito difícil e muito raro, por isso da comprovação. Mas o que acontece assim, meninas na idade púbera, ou seja, entre 12, 13, 14 anos, cara, é a época que elas mais produzem fenômenos paranormais. Teve um caso que ficou muito famoso no Rio Grande do Sul, que foi um caso paranormal, que tinha uma menina na casa nessa idade, que caía pedra no telhado, acontecia muita coisa na casa. Eles acabaram destruindo aquela casa e se mudaram, porque acharam que o problema era a casa. E, na verdade, o problema está sempre na pessoa que está produzindo o fenômeno, né? Porque sempre o fenômeno é através da pessoa. Quando, por exemplo, a pedra caindo em cima da casa é um fenômeno extranormal que é causado pela telergia. O que é a telergia? A telergia é o ectoplasma invisível. Você não chega a ver ele. O ectoplasma é visível. Então, quando tem um fenômeno de ectoplasmia, por exemplo, a pessoa pode ver um fantasma. Teve um caso muito famoso que apareceu um fantasma tocando um violino, né? Isso aí até mostraram quando eu fui fazer o curso lá com o Padre Quevedo. E nesse curso, né, esse caso, por exemplo, o que é? Quando a pessoa olha, ela pensa, nossa, é um fantasma, uma entidade. Mas o ectoplasma saiu da própria pessoa. Agora, Bruno, eu vou te explicar o que diferencia, principalmente, a parapsicologia católica da espírita. É nesse ponto que eles divergem bastante. Eu vou pegar o exemplo do ectoplasma que nós estamos conversando e vou te explicar. A parapsicologia, inclusive a católica, a nossa também ela chega até esse ponto, só que a nossa ela considera um pouco a mais. Mas eu primeiro vou explicar dessas duas primeiras. A católica sempre vai dizer que o fenômeno vem até a pessoa. Por exemplo, apareceu um fantasma, ectoplasmia. Saiu o ectoplasma da pessoa, se manifestou na imagem de um fantasma, por exemplo. Então o fenômeno é totalmente da extranormalidade da pessoa, né? Então, ok, ponto. Os espíritas dão um passo além. Eles dizem assim, o fenômeno veio através da pessoa, mas existem espíritos que estão em outra dimensão que utilizam o teu ectoplasma para fazer esses eventos. Entendeu? Porque o espírito ele não tem a energia dele. Ele precisa do ectoplasma do sujeito para fazer as coisas acontecerem. Até hoje isso é falado por várias religiões, né? Isso. Então, assim, é o caso dos obsessores, que as pessoas falam assim que os obsessores só estão aqui porque eles precisam sugar a energia das pessoas. Essa energia nada mais é que o ectoplasma, né? Então, assim, é uma grande legião que hoje falam que precisa do ectoplasma dos vivos para que eles possam fazer. Tanto que muitas investigações paranormais, eles falam que quando tem atividade, a casa, ela fica, por exemplo, uma casa mal assombrada, ela fica sem atividade, mas aí quando chega um vivo, eles usam essa energia dos vivos para fazer os ataques, né? Tanto que tem até um aparelho, né, que chama bobina de Tesla, que eles usam, que é para emanar energia no ambiente para ver se consegue captar algum tipo de porta batendo, né?
Então isso tudo é isso que você está falando. Eles precisam dessa energia. Tá bem estudado, hein? Eles precisam da energia dos vivos ou qualquer outro tipo de energia que a gente produz para então fazer a sua manifestação. Exato. Essa é a ideia do espiritismo, né? Isso. Tanto que um dos experimentos é o seguinte, exatamente o que você falou. Digamos, tem uma casa mal assombrada. E você coloca câmeras na casa e sai de lá. Deixa gravando e sai. Vai longe. A mais de 50 metros. E não aparece mais nada. Você não vê nada na câmera. Mas quando tem pessoas lá e você liga a câmera, começa a acontecer um monte de fenômeno. Então, por quê? Pode ter alguma energia que está lá, que está usando a energia das pessoas. Tá, agora, essa é a briga entre o espiritismo e o católico. Agora eu vou falar a visão da minha parapsicologia, que é a eclética, a terceira escola, tá? Nós consideramos os dois, né? Só que nós buscamos, como eu te falei, a nossa investigativa, nós consideramos as duas coisas. E nós investigamos para provar que existe um fator externo, né? Um dos modos de provar é... Porque assim, ele sempre vai usar energia. Por exemplo, quando você vai numa casa que já tem manifestação, a gente faz uma pesquisa perguntando para os moradores da casa. Você viu? Você também viu? Que às vezes acontece de todo mundo ver, quando é uma ectoplasmia, e às vezes acontece de só alguma pessoa ver. E você tem que ver se é só o fenômeno que está acontecendo com ela ou pode ser uma psicose, né? Então você faz todo esse experimento. E quando a gente vai, por exemplo, quando existe uma casa que é mal assombrada, não tem pessoas morando lá, mas diz, aquela casa é mal assombrada. Aí você vai com uma equipe lá. E você vê, começou a acontecer fenômeno. Ele está usando alguma energia nossa aqui. Só que é aí que está o problema, né? Será que algum de nós aqui está manifestando porque, teoricamente, você já programou o cara, nós vamos na casa mal assombrada, lá pode acontecer, vai que ele tem uma predisposição e ele está soltando essa energia e causando os fenômenos, ou existe um fator externo que está usando a energia dele. Então é bem complicado de provar isso, né? Mas já existem alguns métodos, existem alguns experimentos, tá? Principalmente a gente vai na casa tentar colher ectoplasma, né? O que é ectoplasma? Geralmente a gente não vê o ectoplasma após quando ele desaparece, mas às vezes fica poça de água no chão, a gente colhe uma amostra, leva para o laboratório para dar uma analisada, etc. Então a gente faz várias coisas, mofo, né? Então até para as pessoas, é engraçado, você vai na casa de uma pessoa que tem problemas, né? Que a pessoa às vezes está encamada, está com depressão, tá como tendo espasmo, sente presenças de espírito, você vai visitar a casa lá para fazer a investigação, ou você pega lugares com mofo, você pega poças, água dentro, em cantos da casa onde não tem goteira. Então são vários sinais assim que demonstram. Então, para diferenciar as escolas, a católica sempre vai dizer que é a pessoa e nunca um espírito. A espírita sempre vai dizer que é um espírito. E a nossa, nós trabalhamos com as duas hipóteses. Pode ser, porque às vezes pode ser a pessoa, às vezes não precisa ser um espírito, porque nós temos essa faculdade paranormal. Se você está com uma depressão grande, se está com alguma coisa, você pode exprimir essas energias, principalmente meninas na idade púbera, e você criar esses fenômenos, não necessariamente que tenha que ter um espírito. Mas também tem por outro lado, aí também já é especulativo e filosófico, porque, assim, você tendo esse tipo de abundância de ectoplasma, e existem seres ali que, por exemplo, a gente tem que ver o contexto histórico, né, de todas as religiões, de todas as concepções, que existem seres que possam pegar essa energia, eles se alimentam, né, eles se alimentam de energia negativa. Então, com certeza, eles iam aproveitar uma pessoa que está expelindo muito dessa energia para fazer os fenômenos, tá? Então, a gente trabalha com as duas hipóteses, Bruno. Tá vendo, gente? Então, a gente já sabe que a terceira e a quarta escola não querem colocar os médios em praça pública e atear fogo como era antigamente. Não, os médios são bem-vindos para a gente poder mas antigamente eles queriam atear fogo na gente em praça pública. Não, com certeza.
E é tanto que a nossa escola, muitos médiums querem aprender parapsicologia na escola eclética, né? Pode ver, eu sou um caso, e muitas pessoas que vêm aprender conosco e tal, são pessoas que são médiums. E o que agora eu vou falar, são médiums, são terapeutas holísticos, e o que eles querem? Eles querem entender melhor, para poder se cuidar melhor, tá? Para poder controlar, às vezes, a sua mediunidade, controlar o seu transe, porque acontece muito, Bruno, de pessoas que têm transe espontâneo. Ela está tão aberta, a mente está tão aberta para tudo isso, que de repente a pessoa está lá no busão e entrou em transe, cara, e começou a se debater assim, ela não sabe o que quer. E é porque ela tem uma facilidade tão grande de entrar em transe, que a gente chama a pessoa para entrar em auto-hipnose, fecha o olho e tal. Tem pessoas que não precisam nem disso. Ela simplesmente entra em transe, e às vezes também participa de algumas religiões que tem incorporação e tal, e de tanto elas praticarem, que nem diz, né, a nossa mente vai abrindo caminhos, e cada vez fica mais fácil. E você, quando ela aprende sobre a parapsicologia, entende como é que funciona isso, porque a parapsicologia também, as pessoas acham que é só sobre essas coisas espirituais, de espírito, fantasma. A parapsicologia, por exemplo, ela estuda os sonhos também. Por exemplo, teve um parapsicólogo americano que recentemente, faz alguns anos, não sei se foi 2012, por aí, o Kipner, ele veio aqui no Brasil para fazer uma pesquisa sobre sonhos. E ele denotou que no nosso país, por exemplo, comparando com a Europa, a Ásia e tudo mais, é o país que mais as pessoas têm sonhos espirituais. Olha que interessante. E talvez pode ser por causa da cultura, etc. Mas medir sonho também pode saber se uma nação está passando por um estresse, por um momento ruim, através dos sonhos. Então a parapsicologia não é só estudo de fantasma, né? Mas eu sei que é a parte que todo mundo mais gosta, né, Bruno? O Brasil é o país em que mais recebeu reencarnados, né? Então, assim, o mundo inteiro reencarnou no Brasil. Então, talvez seja esse o motivo de tantos sonhos, de tantas... porque a gente já tem... Não sei. Isso é tema para um próximo episódio. Mas, continuando aqui, é uma pergunta assim, bem simples. Você sofre preconceito quando você diz que você é um parapsicólogo? Olha, já sofri preconceito, sabe? Porque médium sofre preconceito, o vidente sofre, o parapsicólogo sofre preconceito de ser um parapsicólogo. Porque, infelizmente, hoje no Brasil, as pessoas não entendem muito o que é o parapsicólogo. E, na verdade, a parapsicologia, ela quer fazer pesquisa, ela quer fazer ciência, entendeu? Muitas pessoas não entendem por esse lado. Até eu lembro uma vez que um hipnotista bem famoso até, que aparece na televisão e tudo, veio me questionar uma vez num grupo ali do Facebook na época. Ele falou assim pra mim: eu não acredito em parapsicologia. E eu falei: mas como que você não vai acreditar numa matéria que estuda as outras coisas? Daí quando eu comecei a explicar pra ele, ele falou: eu não tinha visto por esse lado. Entendeu? Porque ele achou que parapsicologia já era um fenômeno. Não, parapsicologia estuda os fenômenos. Tanto é que ela desmistifica bastante coisa e ela tenta provar, através de testes, né, se aquilo é real ou não. Né? E tem muita coisa assim que está dentro da normalidade. Por exemplo, tem fenômenos hiperestésicos também, que é ali são fenômenos extranormais, que são coisas normais. Só que ninguém estuda isso aí, você entendeu? Vou te dar um exemplo bem legal, assim, de clínica, tá? Por exemplo, vai uma pessoa que tem um problema de aporte com agulhas. O que é isso? Teve alguns casos no Brasil bem famosos também. São pessoas que têm agulhas que estão dentro do corpo. Teoricamente, elas aparecem dentro do corpo. Se essa pessoa for para um psicólogo, um outro profissional, a primeira coisa, ninguém vai acreditar que aparece. Eles vão achar, alguém está colocando em você, ou você mesmo está colocando em si, né? É a primeira coisa que qualquer outro profissional que não seja um parapsicólogo ia pensar. E daí ia diagnosticar essa pessoa com algum problema mental, alguma coisa assim, ou algo do tipo, tá? Não sei. E se essa pessoa fosse conversar com um parapsicólogo, o parapsicólogo ia pensar,
Opa, vamos investigar. Onde que você mora? Vamos lá. Então, o parapsicólogo ia investigar primeiro para ver se é a pessoa que está colocando as agulhas ou realmente está acontecendo um fenômeno de aporte. Então, essa que é a diferença. O parapsicólogo sempre ele vai primeiro investigar para ver se é aquilo ou não. E ele nunca vai bater o martelo diretamente. É isso ou não é? Porque pode ser um caso que a pessoa mesmo coloca. Já tivemos casos, lembra aquela menina que os pais colocavam sal no olho, umas pedras no olho? Aquilo era uma fraude, os pais colocavam no olho da menina. Entendeu? Então pode acontecer também. Mas também tivemos casos de aporte de agulha aí, de pessoas que têm agulha no corpo todo e ninguém coloca, não se sabe a razão, entendeu? E são objetos de estudo da parapsicologia. Então, bem resumido assim, para quem está nos escutando agora, a principal função da parapsicologia é estudar esses fenômenos, entender o que esses fenômenos estão acontecendo e separar o que realmente é real do que pode ser uma brincadeira, uma farsa ou um truque de mágica. É isso? Isso, exatamente isso. Nossa ideia é estudar os fenômenos principalmente, dar uma razão para esses fenômenos, né? Dar uma explicação. E a parapsicologia ajuda muito, pessoal. Ajuda muito mesmo. Eu lembro daquele caso que teve no Rio Grande do Sul, aquela menina que tinha fenômenos paranormais acontecendo na casa dela lá. Foi pastor, foi tudo tipo de gente lá. E o pastor falava para ela, você tem um demônio dentro de você, você tem um demônio. E ele programou a mente da menina. Sabe que as palavras têm poder, né? Quando você escuta de alguém que você acha que tem algum prestígio. E eu lembro que depois disso, o pastor foi embora, tal. Nos outros dias, a menina começou a criar um pânico, olha só, ela criou uma doença, pânico, achando que tinha um demônio nela. Tanto que ela começou a se arranhar e falar, tem um demônio dentro de mim, tirem esse demônio dentro de mim. E começava a se arranhar, simplesmente porque aquele pastor falou que ela tinha um demônio. Um parapsicólogo ia explicar para ela, olha menina, você tem uma energia dentro de você que é normal para todas as pessoas. E se você souber utilizar ela de uma forma boa, que nós vamos ensinar você, isso aí pode te ajudar muito nos seus estudos, pode te ajudar a fazer muita coisa com muita mais facilidade que outras pessoas, pode te ajudar na concentração, leitura, aprendizado. Hoje está acontecendo isso porque a tua energia está sendo dispersa. Mas quando você aprender a controlar, vai ser tudo tranquilo. Então não se assuste, não tem fantasma, não tem demônio, não tem nada. É o seu poder, viu, Sal? Você tem um poder dentro de você. Todos os humanos têm, mas nem todo mundo sabe usar. Então, e você chegou num ponto que eu queria te perguntar mesmo. Nossa, você chegou no ponto chave. Quando se deve procurar um parapsicólogo? Bom, quando você começa a presenciar fenômenos e você sente dentro de você que aquilo não está dentro da normalidade. Ou seja, começou a ver vultos, começou a ter transe, né? Começou a acontecer objetos na tua casa caindo, objetos caindo no telhado, coisas desaparecendo e aparecendo em outro lugar, objetos inseridos no teu corpo que você não sabe o que é. Entende? Claro que quando tem objeto inserido no corpo, tudo sempre vai primeiro no médico para ver o que é, né? Mas o parapsicólogo ele vai estar ali para te dar uma outra orientação, né? Principalmente para nunca te deixar em pânico. Eu acho que a parapsicologia sempre vai acalmar os ânimos, né, das pessoas, sabendo que é natural, você tem essa propriedade, já teve vários casos e é um objeto de estudo da parapsicologia até hoje. Né? Então, se procura a parapsicologia quando você tiver alguma coisa assim. E aproveitando o gancho da tua pergunta, Bruno, até você comentou ali, eu quero deixar bem claro que a nossa parapsicologia, que é a parapsicologia eclética, todos são bem-vindos, médiums, sensitivos, terapeutas holísticos. Por quê? Porque o estudo da parapsicologia só vai agregar no trabalho de vocês. Porque a parapsicologia não vai dizer assim, isso não funciona. Não, pelo contrário. As técnicas, tem técnicas milenares, por exemplo, o reiki e tal, são técnicas que são comprovadas digamos assim, pelo uso mesmo, né? Pela prova da pessoa que usou e teve um bom resultado. Agora, o porquê disso acontecer, você pode estudar pela parapsicologia. E a parapsicologia vai te dar uma ferramenta a mais. Porque quando chega alguém falando que sofre por algum
fenômeno, está tendo transe espontâneo, está acontecendo alguma coisa que ela não sabe explicar, você vai ter toda a orientação necessária da parapsicologia para explicar para a pessoa por que está acontecendo aquilo. Então, a parapsicologia vai ser um plus para você. Então, de forma alguma, a gente rejeita ninguém. A nossa parapsicologia, a gente, tanto que faz partes médiums e tal, porque eles querem descobrir. Eu comecei, né, tendo isso e fui atrás da parapsicologia e tal, para me conhecer. E eu vou dizer para você, Bruno, quando você começa a ver as coisas pelo modo científico, porque assim, não existe fora da realidade. Se está aqui no nosso mundo, Deus colocou aqui, é porque é algo que existe, mas talvez o ser humano não tenha aprendido, ou tenha ficado subjugado pelas outras ciências no passado, por alguns outros interesses, né? Olha, achei que o assunto ia ser mais difícil, mas tá leve. Sociedade paranormal. Falar com um parapsicólogo era um medo que a gente tinha aqui, mas a gente tem que quebrar os tabus mesmo, gente. Essa é a ideia do nosso projeto. A gente tem que ouvir todo mundo, a gente tem que saber que todo mundo tem uma importância gigante nessa grande roda de engrenagens da nossa humanidade, da nossa raça. Todo mundo desempenha um papel incrível e necessário, assim como os médiums, os videntes, os paranormais, os psicólogos, os parapsicólogos também têm a sua fatia nessa parcela de sucesso que é a nossa raça, que é a única raça que tem tantas, mas tantas variedades. Bauer, você é escritor, né? Você quer contar um pouquinho pra gente sobre isso, como que começou aí ser escritor, seus livros? Eu sempre tive muito amor à leitura, né? Coisa que hoje, infelizmente, não está tão grande, né? As crianças, adolescentes não estão, digamos assim, com aquela vontade de leitura, sabe? Eu, até hoje, eu tenho muitos livros aqui e todo livro que eu compro, ele é lido. E alguns relidos, isso que é o mais interessante, não fica só na estante, né? Eu comecei escrevendo artigos, né? Depois eu escrevi alguns livros que estão em formato e-book, né? Mas vou lançar, se até o Bruno depois quiser me chamar novamente para lançar o meu livro de parapsicologia, cara. Tô terminando. Olha, quero lançamento oficial no Sociedade Paranormal. Olha eu, tipo, ó. Vai que, né? Vamos te Não, com certeza. Então, um livro de parapsicologia. Para as pessoas acessarem o seu e-book, como é que elas fazem? Podem me procurar no Instagram, fala comigo lá, tem link lá pro WhatsApp, pode falar comigo no direct também, @BauerParapsicólogo. E o parapsicólogo é amigo, né, como eu falei para você, de todos os terapeutas holísticos, dos médiuns, né, porque a gente quer entender esse mundo espiritual. Porque assim, Bruno, eu tenho o estudo da parapsicologia, mas também tenho o meu pessoal, no que eu acredito também, sabe, que digamos assim, a parapsicologia ainda não comprovou, mas eu acredito em Deus, eu acredito em espiritualidade. Isso é coisa particular minha, tá? Entende? Eu consigo separar assim, sabe? Você tem o parapsicólogo e tem a visão Bauer, né, que é o pessoal, que é o do humano. Entende? E a gente usa a parapsicologia justamente até para dar uma mais propriedade para aquilo que tem no mundo espiritual, para provar o mundo espiritual. Essa que é a grande missão da parapsicologia, né? Que legal. E a gente tem a nossa tão famosa pergunta, aquela pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, que é que a gente, acho que se você escutou lá os podcasts, os seus amigos que passaram, você já deve saber qual é essa pergunta, que é uma pergunta complexa, mas necessária. Para o parapsicólogo Bauer, qual é o mal da humanidade hoje? Eu acho que falta as pessoas se amarem mais, cara. Eu acho que, principalmente nessa época, nesses dias atuais, às vezes falta um pouco de respeito, assim, um com os outros, sabe? Eu percebo que as pessoas estão muito nervosas, muito, sabe, com os nervos à flor da pele. E, na verdade, a vida ela é simples, sabe?
A outra pessoa é um ser igual a você, é um colega teu, com as experiências dela. Você não sabe o sapato que ela calçou para chegar naquele lugar. Então, todas as pessoas acho que tem que ser respeitadas, independente de estudo, de classe social, de tudo, sabe? Eu acho que está faltando isso que é o mal da humanidade hoje. E a gente está chegando no fim desse episódio. Você viu como é que passou rápido? Muito rápido que passou, né? Caramba! Você quer deixar um recado para os ouvintes aqui do Sociedade Paranormal? Sim. Pessoal, então, nós estamos fazendo um movimento grande aí na parapsicologia, depois que o padre Quevedo foi-se, né? Ficou uma lacuna, digamos assim, né? Mas nós estamos aparecendo aí e vai vir muitas novidades a respeito de parapsicologia. Quem quiser pode me seguir lá, @BauerParapsicólogo, e eu vou estar sempre colocando as novidades, e muita coisa nova vai vir na parapsicologia no Brasil. Nós estamos tendo contato com parapsicólogos internacionais e tal. Nós queremos aquecer a parapsicologia no Brasil e e unir pessoas, cientistas, médios e tal, por que não, né? Para nós entrarmos num consenso e juntos descobrirmos as coisas, não virar só um debate desgastante, que, claro, tem as vantagens do debate também, né, porque coloca o assunto na tona, mas também, em vez de só debater, vamos criar, vamos fazer acontecer e fazer pesquisa. Já tem muitos cientistas aí, físicos e tal, alguns que eu conheço, que já estão fazendo projetos para essa área aí, pesquisando consciência, etc. Então, a gente quer fomentar isso aí no Brasil, tá bom? Desejo um forte abraço para todo mundo. E é isso aí, muito obrigado pela participação, e vamos lançar o nosso livro aí, né, Brunão? Já está mais que convidado para vir lançar o seu livro aqui com a gente. Gente, então corre lá no Instagram, segue ele muito, Bauer Parapsicólogo. Você vai ter acesso a todos os conteúdos. Ele faz lives, inclusive amanhã ele tem gravação de live. É ao vivo ou é gravado? É ao vivo, é ao vivo. Uhum. Tá vendo? Ele entra em lives ao vivo, então você vai poder, se você gostou deste papo, se você tem mais interesse em saber sobre a parapsicologia, você segue ele, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Já aproveita também que tá seguindo ele. Não esquece que eu tenho que falar todo dia aqui, pelo amor de Deus. Segue a gente lá também no Instagram, no Sócio Paranormal, que você vai ajudar a gente muito, porque é só seguindo a gente lá no Sociedade Paranormal, no Sócio Paranormal no Instagram, que vai ser possível a gente continuar trazendo nomes incríveis, assim como o Bauer, aqui para o nosso Sociedade. É muito importante a sua ajuda lá, o seu engajamento, para que a gente traga pessoas aqui para o nosso Sociedade. Tá no Spotify? Não deixa de dar suas 5 estrelas, que isso também é muito importante para a gente ativar o sininho, que isso mostra para o Spotify que você está curtindo demais a nossa Sociedade, e mandar para quem você gosta, para quem você não gosta, para quem fala que é errado, para quem fala que é certo. A gente gosta de reiki, a gente gosta de todo mundo. Olha, Bauer, a gente está chegando no final desse episódio. Eu pensei que seria um episódio muito difícil, porque é um paranormal falando com um parapsicólogo, que realmente a gente tem esse tabu, né, de ser uma briga, de ser uma guerra, de ser briga de foice, aquela famosa frase do Quevedo: se você é que me dobre este dedo. Mas a gente hoje percebeu que a parapsicologia evoluiu, vocês estão mais abertos a entender realmente e vocês já também acreditam nos fenômenos, né? Desde que provem e que comprovem a sua veracidade. Claro que até mesmo os próprios médiuns que chegaram aqui relataram para a gente a grande dificuldade hoje com a tecnologia, né, desse boom de pessoas mal intencionadas que se autodenominam. Então, assim, a gente também precisa ter muito cuidado com isso, né?
até mesmo os próprios médiuns, os próprios paranormais estão alertando as pessoas em relação a essas pessoas que vêm trabalhando apenas pelo dinheiro e fazem um circo, né, para que as pessoas caiam nessa vulnerabilidade delas. E vocês já fazem isso há muito tempo, né? Então, assim, acho que os papéis também estão se invertendo. Agora é a hora dos paranormais também lutarem contra essas pessoas que estão aí trabalhando de má fé. Foi um papo muito legal, gratidão, foi assim incrível entender e saber mais sobre a paranormalidade, a parapsicologia. E eu quero que você volte para a gente falar de mais coisas. Tem tanta coisa para a gente falar. Tem bastante. Porque hoje é um beabá para as pessoas entenderem, e no próximo papo a gente fala do seu livro e aprofunda mais sobre a parapsicologia, os experimentos, as investigações. Pode, combinado. Olha, gente, então se você quer que o Bauer volte, deixa muito like nesse podcast que ele vai voltar. Não esqueça de seguir lá o Bauer também, viu, gente? Segue ele muito, vale a pena. Já falei isso, mas vou repetir, porque é um trabalho que a gente precisa realmente conhecer mesmo, pra gente parar com essas bobeiras, com esses medos que eu tive aqui no início. Aí, ó, já quebrei mais uma crença. Mas a gente tem um encontro marcado na semana que vem, com mais um convidado mais que especial, pra gente quebrar e desmistificar os tabus da nossa sociedade. E é claro que eu te espero aqui no Nossa Sociedade. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu te espero, tá bom? Beijo, gente. Tchau.